Retornamos, galerinha, retornamos. Educação tecnológica e midiática para vocês. Olha o conteúdo que nós temos hoje. Educação tecnológica e midiática para vocês, liberdade de expressão nos novos meios de comunicação. Nos novos meios de comunicação. 15 de agosto. Vamos que vamos. Meus queridos, o objetivo desta nossa primeira aulinha de educação tecnológica e midiática é discutir com vocês, levantar conceitos acerca do que está sendo tão falado ultimamente, a liberdade de expressão, gente. Nas redes sociais, na web, fazer essa reflexão em relação ao impacto dela em relação às variáveis do macroambiente, como a economia, a cultura e o que é de impacto na questão social, principalmente. Veja que esses indicadores do macroambiente, eles repercutem sim na vida e no trabalho. Então, os objetivos nossos é fazer com que você entenda o impacto macro no micro e o micro no macro. Então, um levantamento de cenários macroambiente versus microambiente. Tá bom? Vamos lá? Então vamos. Tá, olha só. Especificamente, o que é liberdade de expressão? Vamos lá. Direito que permite às pessoas manifestarem suas opiniões sem medo de represálias. Por que eu estou falando bem devagarzinho para você internalizar? Você tem o direito, só que igualmente autoriza as informações que sejam em diversos meios e que elas não possam ter qualquer tipo de censura. Nós vamos ver o que é censura. Ou seja, significa que o direito de exteriorizar, e são assuntos que a gente vai discutir sobre essas nomenclaturas, né? A sua opinião dentro de um grupo, ok. Você tem que exteriorizar, tem que colocar aí a sua opinião, tem que trazer o respaldo pela veracidade das informações e tal, mas tem que saber o seguinte: como é que eu avanço nesse contexto de estar falando a verdade sem machucar as pessoas? Porque tem que ser assim: o meu direito termina aonde começa o seu. O meu direito termina aonde começa o seu. Pessoal de Nova Santa Rita dando bom dia aí. Quero ver se está todo mundo conectado ainda. Nossa Senhora de Nazaré, Landry Salles, dá bom dia de novo. Joaquim Pires, Ilha Grande, quero ver se vocês estão aí, meus queridos. Vamos que vamos. Olha aí, lá aí no YouTube nós temos o Josiel Soares Gomes, a Sakura, isso é muito bom. E aí, Ilha Grande, muito bem. Então, a reflexão que a gente faz de liberdade, especificamente, essa posição ela é interessante, sabe por quê? Vamos ver aí a questão das represálias. Você está vendo aí, ó. Olha essa palavra, exteriorizar, certo? Opinião pessoal, especificamente. Você está vendo, e hoje é pauta, principalmente nos veículos, nas redes sociais, acerca do ódio na internet. Você dar a sua opinião é uma coisa. Agora, você trabalhar uma mensagem em relação a disseminar o ódio na internet, aí é outra coisa. Hoje se discute muito esse fator de censura, tá? Mas uma coisa é você entender que você não pode disseminar ódio na internet por meio apenas de uma opiniãozinha sua, na questão digital. Por exemplo, você vai buscar, correr atrás em relação a, primeiro, hoje nós não podemos ser
escravos da tecnologia. Nós temos que entender essa tecnologia. Sabe, tenha paciência. Quando você olha assim, você pega uma mensagem e você imediatamente replica essa mensagem, as informações para outrem, você está simplesmente cometendo um erro. Você tem que ver se essa mensagem ela é verdadeira. Um fator que é decisivo na questão do medo de represálias é você defender as categorias minoritárias. Você defender, por exemplo, se colocar numa posição de ser uma pessoa que confronta o racismo e coloca a sua opinião, você vai ter muitas pessoas racistas, e aí vai de N situações, pessoas que são racistas com o Nordeste, por exemplo, tá? Temos muitas pessoas que, a nível nacional, não chamam você pelo nome. Se você é do Piauí, você está lá no Sudeste, chamam você pelo estado ou pela cidade que você é, não é? Bem, quando isso tem uma conotação apenas de brincadeira verdadeira, é uma coisa. Mas quando isso vem trazendo um estado pejorativo, a gente sabe que isso é para diminuir a pessoa, aí é outra coisa. Então, quando eu falo em discurso de liberdade, a liberdade em específico, ela tem que ser para todos. A liberdade e tem que trabalhar a opinião e a estrutura dos valores. Liberdade traz um conceito de dependência, aliás, de independência, mas de dependência às leis. Se eu falo o nomezinho, o próprio nome, liberdade, e ela é de expressão, pode ser em qualquer veículo de comunicação. Ela está ligada a esse direito de manifestação do seu pensamento, da tua possibilidade de ter, né, a tua opinião, independente se você é do lado A ou do lado B. Se você não quiser ser de nenhum lado, se você quiser defender ideias que não estejam nem de um lado A nem do lado B, você pode. Questões que envolvem a questão intelectual, a questão artística, a questão científica, sem interferência, principalmente dos modelos que estão estabelecidos pelas mídias, gente. Quando a gente reforça para vocês, e aí eu estou só refletindo em relação a este fator, mas quando eu avanço, principalmente em outros fatores, olha só as categorias que nós temos aqui em liberdade plena, em liberdade intermediária e em liberdade de censura de governo. Olha só aí. Olha o que nós temos aí, e isso tudo tratando na web. É uma pauta para o que está acontecendo hoje? Os nomezinhos que estão aí, eles estão trazendo essa situação. Veja que quando eu estou focado na questão da liberdade, especificamente plena, eu tenho um cidadão, e esse cidadão, ele é livre para fazer as suas manifestações, quer sejam elas religiosas, quer sejam elas científicas, quer sejam elas políticas, de qualquer ordem, desde que não agrida a honra de outrem. Lembra disso, lembra que você pode se manifestar se você não atingir a imagem de outra pessoa. A liberdade de expressão, ela garante, ela assegura que qualquer indivíduo, ele possa se manifestar, buscar, até mesmo receber ideias de onde ele quiser, de todos os tipos. Então, nós temos uma liberdade plena que tem aí no verde, que é focada em quê? Nos Estados Unidos. Estados Unidos como uma das principais democracias existentes no mundo, mas que sofre, por exemplo, ataques constantemente. O fator também dos exemplos que você vê no intermediário, onde você tem ali o Brasil, a Alemanha, você está vendo aí, né? Você tem Espanha, você tem Finlândia, tá? Mas quando você vai, por exemplo, na censura do governo em relação à liberdade na web, olha só os países que você tem aí, ó, Coreia do Norte, China, Cuba, Irã, Arábia Saudita, faltou Rússia aí, porque Rússia também do mesmo jeito, existe esta censura por parte do governo. Então entenda, nós estamos num país que a plena não está estabelecida ainda. Nós temos alguns mecanismos aí de situação intermediária, de manifestação de ideias, desde que não haja a incitação à violência, os conteúdos de programas em relação são excluídos de ordem com a questão judicial, mas
tem que haver também um equilíbrio por parte da justiça, é um controle constante. Essa discussão que a gente coloca para vocês é para vocês já emitirem um juízo de valor de vocês, trabalhar a consciência de vocês, meus queridos. Veja que nós não estamos nem no extremo, que é a censura de governo, e nem na liberdade plena. Quando se fala nisso, nós temos alguns estudos levantados, e esse estudo que é feito aí, meus queridos, é da Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas, ela é conhecida no Brasil e no mundo por grandes estudos e científicos, embasados cientificamente com métodos estatísticos, com um programa chamado SPSS, que é um programa super avançado de cruzamento de dados e de margem estatística fenomenal. Quando eu falo na liberdade plena que os Estados Unidos é a referência, você tem que perceber o seguinte: lá a linguagem oral, escrita, artística, por meio da comunicação, vem com uma sanção também dos autores de entender o seguinte: se eu vou estar difamando alguém, se eu vou estar caluniando, e se eu invadir a privacidade de alguém, isso vai recorrer em uma demanda financeira, ou seja, lá, tudo que você fizer, você pode entrar na justiça. Caiu da calçada e você se manifestou que a calçada estava sendo projetada e comprovou que ela foi mal projetada e quebrou sua perna e você deixou de andar, ou então teve algum problema e isso fez com que você parasse de trabalhar e perdesse dinheiro, você pode entrar contra o Estado e pode manifestar sua opinião acerca disso. Então, quando se fala em liberdade de expressão, nós temos essas 3 categorias aí, tá? 3 categorias. Estou vendo aí que nossos queridos de Joaquim Pires, eita turma forte, olha aí a Nayara, a Maria Clara, a Yara, a Tainara, Riclec, né? Tainara Riclec, olha, Riclec, e a professora Chaguinha, é o professor Chaguinha. Show de bola, meus queridos. Estão antenados aí, né? Estão anotando os bizus do tio Loyola aqui. Olha só, estou de olho em vocês aí. Eu quero que os outros polos também coloquem quem é que está aí também, hein? Meus queridos mediadores de Santo Antônio de Lisboa, de Nossa Senhora de Nazaré, de Landre Salles, de Joaquim Pires já foi, de Nova Santa Rita aí, eu quero também saber como é que vocês estão. Olha aí, Maria Marta aí dando um bom dia, ó. Rapaz, Maria Marta tá aí, rapaz, Viçosa do Ceará, olha só. Eu nasci aí no Ceará, hein? Sou de Fortaleza, hein? Nasci aí, Maria Marta, que maravilha, já fui aí na cidade de Viçosa do Ceará, show de bola, prazer, minha querida. Fique aí com a gente, anote os conteúdos e vamos para cima. Então, essa reflexão sobre a liberdade de expressão, ela é importante fazer. Por quê? Porque ele é um processo criativo, ele necessita que a mente se sinta livre, ele se inspire, ele possa fazer um desejo específico para isso. Eu tenho que ter esse entendimento, eu tenho que estar avançando acerca disso. Agora, é claro que ela tem que ter uma lei. Olha só o artigo que eu tenho aí. Olha aí, ó. O artigo 19. Olha a ênfase que a gente dá. Liberdade de opinião, mas em quê? Em procurar, em receber, em difundir as informações. As ideias entram também nesse contexto. Vamos dissecar esse artigo aí. Vamos dissecar o sinônimo. Olha aí, o sinônimo para tentar entender um pouquinho sobre cada um dos construtos, tá? De cada uma dessas palavras, o quanto tem de forte nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, gente. Veja que essa liberdade, ela traz alguns alicerces, tá? Ela traz alguns alicerces. Esses alicerces aí estão voltados para o quê? A liberdade de pensamento, liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, liberdade de ir e vir, liberdade condicionada. Essa liberdade ela é condicionada numa perspectiva de quê? De crescer constantemente, de fazer com que as pessoas possam ir e vir e estar condicionada ao quê? A você entender que você tem um direito, porém, se você não agredir as outras pessoas. Essa expressão, independentemente das fronteiras, ela pode ir para o mundo inteiro. Só que eu tenho que saber
Eu tenho a liberdade intelectual, eu tenho a liberdade geográfica para o mundo inteiro, eu tenho a liberdade financeira, eu só não posso atingir as pessoas na sua honra, na sua moral. O contexto de ser livre, eu posso ampliar a liberdade nesse contexto, eu posso entender um pouquinho mais sobre essa amplitude desse contexto. E isso faz com que você amplie também a tua capacidade de se comunicar. Certo? É só então, nessa perspectiva, que você também vai poder refletir acerca de algumas situações. Quando o artigo reforça, todo indivíduo tem o direito à liberdade de opinião e de expressão. Este direito implica na liberdade de manter-se as suas opiniões sem interferência e de procurar, e de receber, e de difundir. Não precisa ter interferência, não precisa de nenhum canal de censura, tá? De qualquer situação. Né? Quer seja governamental, quer seja da sociedade, quer seja de qualquer situação. Por quê? Tem que ter esta liberdade que é independente das fronteiras. Agora, tem uma reflexão a ser feita. E aí eu vou pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Olha só esse slide. Olha só a reflexão que a gente faz sobre eu tenho uma opinião. Eu tenho uma opinião. Por que é? Aí você vai fazer a reflexão da seguinte forma. Ó. Por que é que nós temos tanta dificuldade, veja bem, de respeitar, gente, a opinião dos outros, de tentar impor a nossa opinião para os outros? Por que é? Eu faço essa reflexão para você. Olha bem aqui no meu olho, verifica isso, analisa isso aí, tá? Tá com o teu colega aí do lado e diz, por que é que eu me sinto, né, na obrigação de estar impondo a minha opinião? Eu posso tentar convencer aquela pessoa acerca de determinado assunto. Tentar convencer é uma coisa. Você não pode concordar com a opinião do outro, é outra coisa. Agora, você querer impor a sua opinião, lembra disso, para uma boa convivência, para saber lidar dentro das redes sociais, para entender que você dar opinião e receber opinião, ela não precisa ser igual à sua. Que vão ter opiniões diferentes sempre, em qualquer situação. O poder da opinião é muito forte. Por isso que se fala, por exemplo, opinião pública. Tá? A opinião pública, sabe quem é que forma isso? Vou dizer para vocês. Sabe quem é que forma a opinião pública? Os veículos de comunicação. Eles formam a opinião pública. Eles vão lá na população, dão a ênfase que eles querem dar. Também tem isso. Não é? Cada veículo de comunicação fala de uma forma peculiar. Aí você vai dizer, professor, mas aí como é que é essa forma peculiar? É uma forma que a redação impõe para eles. A redação sabe quem é? São os profissionais que estão ali tentando manter uma ideia acerca do que precisa ser passado, o que pode passar e o que não pode, de acordo com a política, filosofia, missão, visão e valores da organização. Cada uma tem a sua, tá? Cada um tem a sua. Então é por isso que a gente, por exemplo, reforça. Vai assistir uma TV aberta? Ok. Assiste um A, assiste o B, assiste o C, assiste o D e vai assistindo. Não fica só assistindo, por exemplo, só um telejornal. Não assiste só o telejornal, por exemplo, da Record, nem só o do SBT, nem só o da Rede Globo, tá? Assiste o da TV Cultura também. O professor, mas é chato demais, professor, é chato demais. Pois é, assiste só uma vez na vida. Mas para você ver a outra leitura de como é que a liberdade de expressão, ela é trabalhada em veículos de comunicação de televisivos. Se você for para as redes sociais, para os sites, para os portais, você vai ver também essa mesma nomenclatura. As pessoas dando opinião. Agora, se a opinião for assertiva, é diferente de ser agressiva. Tá? O assertivo, você vai falar com educação, se posicionar acerca de uma situação, bem diferente de você atacar as pessoas. Não tem por que você atacar as pessoas. Não tem por que você atacar a honra das pessoas. Não tem por que você difamar as pessoas. Você pode divergir, pode dar a sua opinião, pode não concordar sobre alguma coisa, mas ter a noção de que foi educado e falou o que as pessoas precisam ouvir,
ou querem ouvir ou não, não é? Então, este conceito é para você aprender a lidar com essa situação midiática que é existente. É por isso essa importância da nossa disciplina Educação Tecnológica, porque a nova geração precisa estar se reeducando tecnologicamente, para não disseminar o ódio nas redes sociais, na comunicação de uma forma geral. Então, é um reforço muito grande acerca da tua opinião. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de quê, meus queridos? Olha aí, Voltaire falando aí, olha que coisa simples. Não, independente se era a diferença da minha opinião ou não, você tem o direito de dizê-la, de dar a sua opinião. Eu tenho uma opinião acerca disso, ponto. E foi. Quando isso acontece, olha a reflexão. É que o seguinte, cada um tem o direito de colocar a sua opinião, então respeite esta liberdade de expressão. Saiba que nesses contextos, gente, as manifestações elas vão ser diferentes. Elas vão ser diferentes. Os pontos de vista também. Então isso tudo mostra o seguinte, tá? Isso abre um mecanismo para a liberdade. Por exemplo, a liberdade social? Sim, abre sim. Consiste nessas ideias que possam estar sendo vividas constantemente entre a sociedade. Então você tem uma manifestação de diferentes vozes, umas que concordam, outras que divergem. Os pontos dessa liberdade de expressão, elas atingem você no âmago da sua opinião. Ah, professor, mas eu fico muito satisfeito quando as pessoas não concordam comigo. Pois é você aprender com essa insatisfação também. Isso vai possibilitar você o quê? Avançar em mais argumentações acerca da sua ideia. A premissa de qualquer governo, por exemplo, democrático, é de tentar fazer com que as pessoas se expressem o mais possível. E ver essa questão de fomentar a pessoa livre. O não depender de ninguém traz essa liberdade. Tá? A pessoa livre, o indivíduo livre, o cidadão livre. O não depender de ninguém traz essa liberdade. Agora, entenda que também, nesse processo de construção das ideias, existe um conjunto de ideias que elas vão estar sendo direcionadas. Ideias liberais, ideias que são direito das pessoas, os deveres das pessoas, essa interdependência do ser humano, e a busca pela autonomia vai ser colocada em redes sociais constantemente, a questão espontânea, os conceitos utópicos vão ser defendidos constantemente, os fatores que condicionam a sociedade e fatores preconceituosos, meus queridos e queridas, preconceituosos, eles são fatores muito discutidos. A liberdade de expressão está aí para poder fazer com que você olhe de uma forma diferente, perceba que existe uma vantagem em ser livre, e essa liberdade traz contigo uma vantagem do que você está aguardando, você pode colocar para fazer com que as pessoas se transformem. Quanto mais eu tenho opiniões contra preconceitos, mais eu vou ter a diminuição e um fator de inibir pessoas se manifestando de forma preconceituosa. Se você tem valores a serem defendidos, você defende tanto nas redes sociais, nas mídias, de forma tecnológica, também com princípios. Opa! Então é aí que eu posso avançar também em algumas questões. Sabem que existem alguns fatores de liberdade que se manifestam buscando manipular. Isso. A manifestação, que ela é externa, ela traz um fator também de análise diferencial. A questão de estar buscando conquistar pessoas que pensam da mesma forma que eu. Claro, eu posso fazer isso. Da mesma forma que a pessoa tem, por exemplo, a liberdade de colocar a opinião no seu perfil sobre um assunto que você colocou na sua rede social, você tem a liberdade, sendo no seu perfil, de tirar aquela opinião daquele seu perfil e de não querer que aquela pessoa, dissemine uma ideia que você é contra ela, certo? Você tem, desde que seja o seu perfil. Se essa é uma verdadeira liberdade também, ela tem que ser comprovada dessa forma. Você respeitando que as pessoas coloquem, mas você também tendo o direito de você utilizar o seu perfil do jeito que você quiser, tá?
Ninguém tem uma liberdade para ser livre como uma invasão à vida das outras pessoas. Pelo contrário, é a busca pela persistência de se manter livre para se ter uma sociedade mais igualitária, para que eu tenha uma expressão que venha com a premissa de ter as pessoas de forma livre, trazendo condições onde elas possam praticar ações voltadas para quê? Para a sua essência, para a sua opinião, para mostrar o que vocês pensam realmente. Então, a liberdade de expressão, ela traz esse contexto. Porque quando eu ando, quando eu levanto, né, ideias dentro da web, você tem que entender o seguinte: vem alguns questionamentos, né? Por que ser livre não é fazer o que quer e bem entender? Eu não posso colocar o que eu quiser lá. Não, não é assim. Por quê? Porque ser livre não é fazer tudo o que nós queremos. É fazer tudo que a gente está habilitado legalmente para fazer. Mas, se você vai escolher, por exemplo, um caminho e quer mostrar este caminho e quer defender este caminho, ok. Ser livre não é voar de uma forma onde o pássaro ali nem sempre, né, pode sair todos os dias, mas que ele vai ter que respeitar o ambiente dos outros. Ser livre é ter a opção de escolha em relação ao que é que você quer praticar, respeitando o ambiente dos outros, respeitando o voo dos outros também. Quando entra nessa reflexão do contexto da liberdade humana, por exemplo, porque tudo está ligado, a liberdade, meus queridos, liberdade de expressão e liberdade de comunicação, liberdade jornalística, que nós vamos falar daqui a pouco, envolve que todo ser humano, em algum momento da vida, haverá de duvidar desta existência de liberdade, por exemplo. E aí ninguém entra num contexto de dividir-se dessa natureza com relação à comunicação. É feito pela comunicação. Você se comunica de forma livre, como uma fundamentação natural da vida, respeitando as pessoas que convivem com você. Trazem a boa convivência. Opa, se trazem então a boa convivência, traz um aspecto também que é decisivo. Que aspecto é esse? O que está lá na nossa Carta Magna, lá na Constituição, de 1988. Olha só aí, gente. Olha só aí. Artigo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, do direito à liberdade, igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Aí nós temos os incisos. No 4 eu tenho o quê? É livre a manifestação de quê? Do pensamento, sendo vedado o anonimato. Sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material, à imagem. Então, este artigo mostra explicitamente a liberdade que nós temos de nos expressar, desde que eu respeite a imagem das pessoas, não atinja a moralidade, os valores das pessoas, e nem o patrimônio físico das pessoas que convivem comigo. Elas têm o mesmo direito de liberdade, de igualdade e segurança, e de ter a sua privacidade. Então, é um contexto que nós estamos discutindo, e esse semestre ele é muito propício pelo momento que nós estamos vivendo. Então, vejam que, para vocês, técnicos em finanças, a reflexão é muito plausível, gente. Fora que eu tenho ainda uma reflexão sobre esse artigo, que é uma lei que, sem distinção de qualquer natureza, tá? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se tanto ao trabalhador como ao estrangeiro, colocando essa manifestação de uma forma mais tranquila, mas ao mesmo tempo enfatizando um contexto
que é a continuação do artigo. Qual é o contexto? O primeiro, no inciso 10, são invioláveis a intimidade de qualquer pessoa. Eu tenho o direito de preservar a minha intimidade, a minha vida privada, de não estar propagando. Quem quer propagar, propaga, não é? Agora, a honra e a imagem das pessoas está garantida, é assegurado esse direito, principalmente se as pessoas entrarem numa perspectiva de violar a intimidade das pessoas, de expor a intimidade das pessoas, de questionar acerca da privacidade das pessoas e até mesmo de duvidar da honra das pessoas. E isso é uma violação cabível à indenização. Não questiona, não precisa questionar se a pessoa é ou não é corrupta, porque se você fala que uma pessoa é corrupta e expressa isso numa rede social, você vai ter que provar. Se você chama aquela pessoa de assassino ou de assassina, você vai ter que provar. Se você chama aquela pessoa de qualquer palavras de baixo calão, você vai ter que provar. Porque senão, mesmo você provando, vai ser cabível de indenização. Então, é toda uma perspectiva de até onde essa liberdade ela vai chegar. Ela vem num contexto onde eu parto da questão que é um livre exercício de qualquer trabalho, de qualquer ofício e profissão, estabelecido pela conexão com as qualificações profissionais. E é assegurado a todos o acesso à informação. Olha só, resguardando o sigilo da fonte. Então, por exemplo, nas questões jornalísticas, se o assunto ele é um assunto grave, o profissional ele tem este respaldo aqui com relação à liberdade de expressão, porém o sigilo com relação a quem forneceu aquela informação que foi uma denúncia, por exemplo. Eu posso preservar a fonte. Todavia, no entanto, entendo o seguinte, gente, a liberdade de expressão ela reforça o respeito aos limites. Lembra só, quando eu coloco o pessoal aí de Nova Santa Rita, de Landry Salles, Joaquim Pires, turma forte aí, quero vocês aí, hein, participando, hein? Turma forte, se mantém aí, quero vocês aí. Lembra que o seguinte, como é que eu posso explicar, né, a liberdade de escolha no mundo em que vivemos hoje? As preferências, as origens, os estilos de vida. Cada escolha, gente, carrega responsabilidades. Cada escolha. Diante desse contexto, desse cenário, uma escolha que nós temos de estar olhando as alternativas, respeitando as diferenças, trazendo critérios, os seus critérios não pode ser os critérios de outras pessoas. Então você vai ter diferentes origens, diferentes preferências. Então, o contexto, no sentido de que nós estamos em constante mudança, nós não precisamos estar questionando critérios das outras pessoas no momento em que há um confronto de ideias. Eu posso questionar respeitando, porém, mantendo o meu limite. O respeito desse difundir o meu pensamento não pode desrespeitar, né, a privacidade das pessoas. O exercer a liberdade não é uma escolha, mas é uma exigência. Lembra disso? O exercer a liberdade não é uma escolha, mas é uma exigência. Exigência de quê? De fazer escolhas. Porque você é livre. Você vai escolher. Você pode escolher A ou B, ou C ou D, ou pode não querer escolher nenhum desses. E você tem esse direito. O contexto todo, gente, fala com relação à sua opinião. O que você comunica. E isso é te garantido, não é só nas redes sociais, é na vida como um todo, na sua convivência, na sociedade. Então entenda sobre isso. Aperfeiçoa este modelo de compreensão. Então, na liberdade de expressão, você vai ter o quê? O compreender para depois ser compreendido. Você vai entender que
vão vir alguns questionamentos. E o que pode, por exemplo, acontecer com quem faz o mau uso da liberdade? E o mau uso da liberdade, do direito de se expressar livremente, pode gerar injustiças, pode gerar distorções, pode gerar manipulações, pode gerar o quê? Uma situação onde pode efetuar um crime. Em particular, quando eu foco na privacidade dos outros, quando eu duvido da veracidade e quando eu duvido até mesmo da neutralidade das pessoas sem ter motivo e ferindo a moral daquela outra pessoa. Só isso basta? Não. Porque eu posso vir, com a seguinte reflexão. O que seria, por exemplo, nessa sociedade que a gente está falando aí, para viver bem em sociedade, por exemplo, né? O que é a liberdade para a sociologia? A ciência que estuda a sociedade. Ela significa o direito de agir segundo o livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio. Eu posso escolher qualquer coisa, conforme a minha própria vontade, desde que não prejudique as outras pessoas. Essa sensação de estar livre, de não depender de ninguém, ela traz um momento único para o indivíduo, para o cidadão. Mas a liberdade ela é um conjunto de ideias. E essas ideias com os seus direitos e os seus deveres. O estilo de vida tem que estar respeitando também os dois, direitos e deveres. Todavia, no intuito de trabalhar a responsabilidade constante, a liberdade com responsabilidade, ela exerce um fator que é compreender que o nosso dia a dia é repleto de escolhas, mas que também essas escolhas têm as suas consequências. Não se pode escolher, por exemplo, livremente, né? Terceirizar as consequências. Eu escolho alguma coisa e digo, não, aí eu escolhi, mas não tem uma repercussão do que eu escolhi. Escolher, gente, quer dizer assumir uma responsabilidade. Eita, professor, como é que é isso? Como é que é isso? Eu vou pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Olha só, veja bem. Escolher, gente, quer dizer o seguinte: eu optei por um caminho. Este caminho, ele vai ter consequências. Eu tenho a liberdade de defender a minha opinião, de tentar fundamentar acerca da minha opinião, nas redes sociais, em qualquer lugar. Mas no momento em que você escolhe o caminho, esse caminho vão ter consequências positivas e consequências negativas. Qualquer caminho que você escolher para se comunicar e emitir a sua opinião, professor, então não vou omitir a minha, não vou me expressar, não vou emitir a minha opinião. Não vai não? Certo. Do mesmo jeito, é uma responsabilidade que você está tendo em não emitir a sua opinião. De quê? As pessoas podem até falar, você ficou em cima do muro, né? Não quero dar. Ou então você cruzou os braços. Você teve uma escolha, que foi o quê? Cruzou os braços. Nem optou por um lado, nem por o outro, nem pelo outro, nem pela frente, nem por trás. Então você escolheu o quê? Ficar parado. É uma liberdade que você está expressando ali, de ficar parado. Entende aí qual é a essência da liberdade? Pois é, mas é a escolha de estar parado. Então, a escolha de estar parado, inerte, mostra o seguinte: eu fiquei inerte, a minha liberdade de expressão, não fiz nada. Ok, então você vai ser caracterizado como uma pessoa que não fez nada. Tem o ônus e tem o bônus. O ônus é o quê? É você receber as críticas, que podem ser construtivas, e aí se tiver críticas que são invasivas e desrespeitosas, aí está ferindo a sua moral, entendeu? Mas tem o bônus, que é você ter a posição de estar inerte, né? Se é que é um bônus. Mas você não tem liberdade para isso? A expressão ela pode ser falada, ela pode ser na linguagem corporal, eu posso utilizar ela de qualquer jeito, mas ela tem que ser caracterizada. E ela vai ter os seus estereótipos pela sociedade sendo criadas, né? A gente tem que quebrar esses estereótipos. Mas cada um tem essa liberdade de fazer e de não querer fazer. É claro que dentro dos seus limites e respeitando os limites dos outros que estão
no convívio da sociedade. E o que é que estuda a sociedade? A sociologia. Que reforça o quê? Grandes antropólogos que estudam a sociedade, que estudam, por exemplo, antropologia, falam que o ser humano, ele depende de grupos, é um ser gregário. Então, o que acontece? Ele participa de grupos. Quando ele não participa de grupos, pelo menos ele participa, que é o da família. Agora, por exemplo, tem pessoas que nem família têm, não é? Que vivem só no mundo. Elas participam de grupos ou de trabalho, ou então grupo da rua. É um morador de rua. Qual é o grupo dele? A rua. A rua é o grupo dele. Aquele que mora isolado. Qual é o grupo dele? É lá isolado, lá dentro da selva, no matagal lá. Ele está participando de um grupo. Tá? Grupo de convivência ambiental ali. Não é? Resultado. Então, faça essa reflexão, porque isso faz parte também da tua construção, ó. A tua construção de fundamentação, né, de como vou emitir as minhas opiniões, tá? Emitir um juízo de valor acerca do que acontece. Perceba que você precisa duvidar, criticar e decidir tomar uma posição. Se ela vai ser ir para frente, voltar, se ela vai ficar parada, é outra coisa. Agora, respeitando quem está nessas posições também. Certo? Isso dentro da internet ou fora da internet. Correto? Seguindo. Então, veja. Hoje em dia, num contexto de estudo especificamente da nossa Carta Magna, olha só o artigo que nós temos, gente. No 220, especificamente. A manifestação do pensamento, veja bem, ó, do pensamento traz esta manifestação e a sua criação, é a sua expressão, além da informação, de qualquer forma, um processo ou veículo não poderão sofrer, né? Não sofrerão restrição, gente, dispondo desta Constituição. Então, nenhuma lei contará dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística. É por isso que o jornal, os veículos de comunicação, eles podem estar, e aí por isso que o nome é comunicação social, porque está com a sociedade constantemente, trabalha as ciências sociais constantemente, enfatiza todas as mazelas e todos os fatores positivos que a sociedade tem também, e não podem ser controlados. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Eu não posso, respeitando todas elas, eu posso me manifestar de qualquer forma. Com o intuito de quê? De saber o seguinte, ó, por que estão removendo essas charges aí? As charges foram perseguidas durante anos, tá, gente? As charges sob censura principalmente. Por quê? Porque não existe censura. Olha só a reflexão aqui, ó. Se eu estou removendo, é claro que isto é uma censura. Então, durante muitos anos e até hoje, existem vários veículos de comunicação, jornal, revistas online, onde eles trazem charges que estão extremamente, uma situação de crítica a alguns preconceitos, a algumas questões que envolvem grandes discussões na humanidade que servem para ter uma reflexão. Então, a charge em específico é essa manifestação. Lembre sobre isso, tá? Traz esse contexto. Agora perceba o seguinte, ó. Quando eu faço o levantamento acerca dessa situação, é aí a imagem que me vem à cabeça, de que algumas peças de comunicação, como por exemplo a charge, ela foi perseguida e é perseguida durante anos. Olha que reflexivo aí. Você entende que as formas de se comunicar, elas trazem um impacto maior no chamado top of mind. Top of mind, no topo da mente de quem está olhando. Por exemplo, às vezes para quem é visual, gente, uma charge, ela fala mais do que palavras. Basta só aquela imagem desenhada. E aquilo fica no inconsciente da pessoa. Então, se eu trabalho dessa forma, eu tenho
Para as pessoas que têm, por exemplo, uma comunicação receptiva, visual muito forte, elas pegam no ar. É claro que, por exemplo, para as pessoas que são mais auditivas, a liberdade de expressão para quem está ouvindo ali constantemente o rádio, um veículo de comunicação. Hoje nós temos também o rádio na internet, pelos aplicativos. Então, você também tem a mídia auditiva e a liberdade de expressão por meio da mídia auditiva. Olha só o que a gente pode estar visualizando aí. Até onde você pode ser uma pessoa que recebe as influências e que você pode criar os seus crivos acerca do que é limitado e o que não é. Você está sendo hoje em dia bombardeado por muitas informações, visualmente, auditivamente, sinestesicamente, participando de experiências, tá? Dentro de um ambiente, usando todos os sentidos, principalmente. Agora veja, tá? Quando eu falo sobre liberdade de imprensa, olha aí no nosso slide, olha aí, ó. Olha só essa expressão aí, olha só a situação da liberdade de imprensa aí. Olha a manipulação dos meios aí. Tá pequeno, mas dá para ver, não dá? Pode ampliar aí, meu diretor, na telinha. Olha só, tá vendo aqui, ó? Olha só o que tem aqui, ó. Liberdade de imprensa. Veja bem, para onde é que você consegue visualizar que essa imprensa aí vai? Ela traz algumas imagens, tá vendo aí? Imagens onde trazem algumas coisinhas que estão registrando a minha liberdade. O microfone, o celular e o que mais? O lápis. Esta manipulaçãozinha aqui, os meios de comunicação, vem num contexto de comunicação ao contrário. Se eu tenho imposições de censura, meus queridos, é claro que vai repercutir em quê? Olha só, olha a outra imagem aí, reforçando muito para vocês aí, ó. Jornalismo aí como uma luta constante, que ele não é crime, às vezes se incrimina muito. Quem é que defende muito, gente, o dia da liberdade de imprensa? Os veículos de comunicação, é claro, que estão lá mostrando o que está acontecendo no dia a dia. A liberdade de imprensa traz um outro contexto. Traz que numa democracia eu preciso ter essa tendência, que é o quê? De tentar trazer sempre a transparência. O contexto de monitorar, né, está sendo monitorada, numa perspectiva de liberdade. Não, eu estou controlando as atividades. Sem essa liberdade, a sociedade também não tem voz. Eu tenho menos voz. E as ferramentas são quais? Os veículos de comunicação, as questões que envolvem a imprensa, o setor midiático. As ações do Estado precisam estar ali monitorando, trazendo o contexto. O contexto em relação ao quê? Tá, eu tenho situações de liberdade, mas eu não posso privá-las desta liberdade. Perceba bem aí. Não posso privá-las. Todavia, no entanto, olha só essas fotos aí. Olha que maravilha. Você vê a cobertura de guerras, por exemplo, acontecendo. Você vê a liberdade de ter acesso a quem está no setor, né, na gestão pública. Nós temos aí agora, ó, isso aqui é um debate eleitoral, tá? Onde os candidatos estão colocando as suas ideias. Estamos vivenciando esse momento agora. Reflita sobre essa situação, tá? Momentos decisivos, festa da democracia, porque você vai escolher os representantes do Congresso Nacional, no Palácio do Planalto. Agora veja, nós estamos aí perto de fazer 6 meses, ó, 6 meses de guerra lá na Ucrânia, por exemplo. Aí você tem aqui um repórter relatando o que está acontecendo lá, mostrando o que está acontecendo. Alguns países não colocam, como o próprio país que invadiu, não colocam o que está acontecendo lá dentro. E aí, esses repórteres vão estar passando a realidade do que está acontecendo lá dentro. Olha a liberdade de imprensa, até onde tem que chegar, até onde vem a luta dela, massificada. Todavia, no entanto, entenda o seguinte, olha só o que o Augusto Branco relata. As pessoas gostam do ideal
de liberdade de expressão até o momento em que começam a ouvir o que elas não gostariam que dissessem a respeito dela. Olha que profunda é esta frase, minha gente. Olha só, as pessoas gostam do ideal de liberdade de expressão até o momento em que começam a ouvir aquilo que elas não gostariam que dissessem a respeito delas. Aí você vê aqui do lado, ó, você é livre para se expressar, desde que eu concorde. Olha só aqui, tá vendo? Olha só. Então, perceba que o seguinte, olha só o que ele está na mão aí, a figura. Olha o outro, foi se expressar. Isso aqui que está aqui no chão, gente, é uma plaquinha, tá? Com a liberdade de expressão dele. E olha a posição que ele está aí. Por isso que o Augusto Branco reforçou na sua frase. Você é livre para se expressar, desde que eu concorde. Ou seja, se a pessoa não concordar, né? Cadê a liberdade de expressão aí? Cadê? Não tem. Então, existem, por exemplo, aqueles regimes que eu já falei para vocês no início da aula, como o regime da China, que ela tem as próprias redes sociais. Redes sociais, certo? Redes sociais do governo. Exemplo, China. Rússia também? Rússia também. Tem o seu próprio Facebook, tem o seu próprio Instagram, tem o seu próprio TikTok, ou seja, não usa outras redes, não usa a rede mundial. Eita, aí a liberdade e o anonimato são outras palavras que a gente tem que estar olhando. Liberdade de expressão não implica, por exemplo, em admissão de ofensas, calúnias, invasões de privacidade, danos materiais, sem punição, gente. Liberdade de expressão não é isso. A internet não é terra de ninguém. Você acha que está lá, criou um perfil, né? Vai fazer um perfil falso, por exemplo, e você vai denegrir a imagem das pessoas, ou vai caluniar, ou vai atrás de falar mal da pessoa por meio de um outro perfil, você vai ser mapeado. O seu protocolo de internet vão atrás de você. Já existem mapeamentos em relação a isso. Então não adianta você fazer isso. E, principalmente, você trabalhar a conscientização das pessoas. É claro que vocês nunca vão fazer isso, mas trabalhar isso e reforçar isso num conceito de defender, que além de garantir sobre a opinião, os créditos de garantir sobre a opinião, essa determinação ela serve para que o autor seja cotado posteriormente e tenha contactado lá. O caso dessas ideias de exercer os limites trazem esse contexto, invadindo a privacidade das pessoas. Então, é claro que quando você está utilizando a seu favor, mas respeitando as regras, aí é outra história. Por quê? Porque liberdade de expressão, a pessoa acha que é desse jeito aqui, ó. Certo? Acha que é desse jeito aqui, né? Tá lá no computador e ninguém vai encontrar. Nananina, não. Olha bem para essa imagem, gente. Isso aqui, ó, não acontece. A pessoa vai ser identificada por isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela vai ser mapeada por isso aqui. Então ela pode achar que ninguém sabe quem ela é, e ela pode lá estar fazendo, né, caluniando as pessoas, difamando as pessoas nos perfis, mas ela vai ser encontrada.
mas ela vai ser localizada. A gente deixa essa imagem para vocês e faz a reflexão. Pedi para o meu querido diretor cortar aqui para mim, por gentileza. Olha só. Esse anonimato, é importante vocês entenderem que neste anonimato, muitas pessoas estão difamando, né, e disseminando o ódio, a raiva. O que é que vocês, da geração Z, precisam estar fazendo? Entrem nas redes sociais, lidem com elas de uma forma que possam projetar propósitos de vida para as pessoas, com fatores para as pessoas refletirem, mensagens, é claro, querem passar como é que você está na rede social, tudo bem, passa, mas lembra de uma coisa, não se expõe demais nas redes sociais, tá? Não coloca muita coisa acerca da sua vida. Por quê? Porque, na verdade, nas redes sociais, quem é o produto somos nós. Não é aqueles produtos que estão sendo vendidos lá, não. Então, entende uma coisa, você está lidando ali e você está tendo a oportunidade de ter, por exemplo, uma educação tecnológica e midiática que, por exemplo, as gerações que já vieram antes de vocês não tiveram. Tá? Essa disciplina, ela é inovadora, gente, porque ela traz a tua reflexão, o teu pensar antes de agir. Então, já vem ali trabalhando a tua consciência em relação a isso. Tá ok, meus queridos? Vamos encerrar essa primeira aulinha e a gente vem com mais novidade para a segunda, hein? Não sai daí. 2 minutinhos e a gente volta. Fui!